Fala galera, muito bem-vindos aqui a mais um OneCast. Hoje estou aqui com o Diogo Teixeira. É nóis. Um dos líderes aqui da nossa igreja, também na parte dos jovens casais, trabalha junto com a gente na juventude, também na rede de famílias aqui da nossa igreja. E chamei o Diogo para a gente conversar sobre um tema que quase não tem dúvida, a gente quase não recebe nenhum pedido de clemência ali para poder fazer e falar sobre esse tema. Mole de falar. Coisa tranquila. Ele até ficou me perguntando aí da madrugada e hoje de manhã quais eram as perguntas, mas eu falei que ia ser tudo dirigido pelo Espírito aqui. Você vai me expor, tá então. Tudo certo, tá não bom. tem problema. Tá? Mas a gente queria conversar um pouquinho, na verdade, aqui, para abençoar quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre namoro. Legal. Até porque na igreja, o pessoal que tem participado tem muita dúvida com relação ao namoro. E a gente tentar construir um pouquinho mais aí com relação aos princípios. Quais são os princípios cristãos com relação ao namoro? Até porque o pessoal fala muito, né? Mas pastor, mas na Bíblia não tem o namoro, a palavra namoro propriamente dita, né? E você vai ver alguns estudos aí, essa é uma criação da década de 20, na verdade, ali, né? Isso mesmo. Mais ou menos nessa época, pelo menos. Mas a Bíblia traz inúmeros princípios com relação ao namoro. E o que a gente pode trazer para essa galera hoje? Vamos por partes também, então acho que é mais fácil, né, Diogo? Antes, o cara tá gostando, a menina tá gostando lá da outra pessoa. Quais são as primeiras dicas? Depois a gente vai para princípios dentro do namoro mesmo, propriamente dito aí já, né? Rapaz, você sabe que eu acho que tem coisa pra gente falar até antes desse negócio de gostar. Até um pouquinho antes de você começar a pensar nisso. Será que eu posso manter o meu namoro sozinho? Porque é o seguinte, tem gente que entra pra pedir um dinheirinho pro pai pra levar alguém no cinema. E aí fica feio, né? Então a primeira pergunta que eu faço sempre, quando alguém tá pensando em namorar... Antes de estar com alguém, né? Antes de pensar começar. em estar com alguém. Exatamente. Quer conversar, beleza. Mas antes disso, já trabalha. Você já tem como sustentar, nem que seja... né? Não precisa sustentar uma casa. Nem chegar perto disso. Vai pra ir no cinema, pagar com o seu dinheiro. Sustentar suas vontades, seus desejos. Não tem problema ir de busão. Não, né? Mas que seja você bancando, pelo menos também pra ajudar, né? Quantas vezes que eu fui de busão, voltava de busão, morava em São José dos Pinhais, tinha que andar até Curitiba e encontrar... Não tem problema. A questão é, você consegue fazer isso sozinho? Se sim, tá tudo certo, tá tudo beleza, né? Mas quando a gente começa a conversar, eu sempre digo que é importante você já ter uma lista de o que você espera, né? Mais do que o que você espera, porque você faz essa lista, claro, né? Eu quero que... Vamos falar das meninas. Quero que o meu namorado seja uma pessoa... Aliás, os dois. Seja temente a Deus. Seja alguém... Isso é primordial, no caso, né? Para começo de conversa tem que ser, né? Alguém que busca o Senhor, que tem um relacionamento com Deus, que está vivendo uma vida diferente. Qual que é a ideia, então? Poxa, mas será que eu estou sendo? Porque eu estou pedindo isso para alguém, né? Estou pedindo a Deus que me dê alguém que está buscando a Deus, mas será que eu estou buscando da maneira que eu espero? E aí, às vezes, assim, eu tô até notando aquela pessoa, né? Que é um referencial de espiritual lá, por exemplo, mas eu não sou. Mas Exato. Também quero que, né? Também não é fácil, né? Que o negócio é o seguinte, senhor. Se enxerga, né, meu? Eu tô oferecendo aqui ovo frito, mas eu quero feijoada, né? Então eu quero prato completo quando eu tô oferecendo coisa simples. A verdade é que eu preciso ser aquilo que eu espero. Porque a nossa dinâmica, ao entender relacionamento, sempre vai ser baseada naquilo que a gente encontra na Bíblia. E a gente encontra, por exemplo, Efésios, né? Paulo escrevendo lá para a igreja da cidade de Éfeso, falando assim, olha, homens e mulheres, o que vocês precisam fazer é pensar no outro. Então, assim, se eu quero receber algo, eu preciso oferecer antes. Eu estou pensando no que eu vou oferecer para o outro. Então, primeiro de tudo, né, quando eu estiver entrando numa ideia de namoro, quero pensar em alguém para passar a vida. Porque a gente, né, é assim que a gente entende. Sim, o namoro não é o casamento, mas é um passo para você conhecer uma pessoa e entendendo no processo do namoro para depois, um dia, seja qual o tempo for, casar também. Perfeito. Pode levar 10 anos, pode levar 12, pode levar 1. Eu vou namorar aquele tempo ali entendendo que eu tenho um propósito nisso, né? Namorar para beijar, para ficar e tudo mais, isso não existe para nós, né? Não é nosso padrão. Sim. O nosso padrão, até como você falou, nosso padrão bíblico não existe namoro. Então é o seguinte, a gente só prepara para o casamento. Se não existe um namoro físico, né, na Bíblia ali, as pessoas se guardavam, né? A gente vai ver inúmeros exemplos disso, desde lá de Isaac, né, e Rebeca. Então, quando a gente entende que existe um padrão de santidade, né, de pureza e de consagração, é que eu tenho que manter esse padrão. Então, eu começo o namoro pelos motivos certos. Então, quando eu estou procurando alguém, como você comentou, né, vamos pensar lá antes do namoro. Quando eu estou procurando alguém, eu tenho que ver o que eu posso oferecer, na verdade, né? Para daí pensar no que eu quero.
Se eu posso oferecer isso, aí eu quero aquilo. Porque a gente conversa o seguinte, Lucas. Eu sei que você já entende isso, mas talvez, né, as pessoas aqui que estão participando com a gente não tenham esse entendimento. Eu não tô com outra pessoa simplesmente para ser feliz, né? Eu tô com outra pessoa... Ou resolver minhas carências, ou alguma coisa assim também, né? Porque eu tô trazendo aqui um coração dilacerado, machucado pelas coisas da vida. Rejeitado, dilacerado, bagunçado. Né? Todo lascado para que alguém resolva. Isso não existe, né? No nosso entendimento. E se tem alguém que vai resolver isso, é Deus, o não é Senhor. um terceiro que vai conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Como eu gosto de brincar, né? Aquele que resolve todas as coisas, ele já tem a namorada dele, que é a igreja. Então, ele, né? O nosso relacionamento com ele, que é de amigo, que é de Salvador, que é de Senhor, né? Quando nós entendemos que é para ele que nós levamos essas coisas, para daí, a partir desse relacionamento que eu tenho com Deus, encontrar alguém que eu quero passar a vida junto, aí realmente eu estou no caminho certo. Aí eu estou entendendo qual que é a prática de namoro que é a correta, qual que é a ideia que eu devo seguir a partir disso, né? E é muito fácil a gente acabar escapando, na verdade, para as ideias erradas sobre namoro. Claro. Né? É interessante porque a gente vive recebendo lá no gabinete pessoas dizendo assim, Diogo, olha, tá bacana, a gente tá centrado na vontade de Deus e tal, mas a gente tá com tentações aqui fortes. Estamos com dificuldade em manter a santidade no relacionamento. E eu falo, é muito simples trabalhar isso, porque eu só preciso lembrar do porquê que eu tô namorando. Por que eu tô me mantendo nessa condição e já não tô praticando as coisas que o mundo pratica. Eu não tô praticando porque eu sou temente a Deus. Sim. Porque eu quero ter um relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com alguém. Né? E porque eu respeito esse Senhor e porque eu respeito a vontade dele, que aí eu vou praticar essas coisas dentro do namoro. Claro que fácil falar, difícil fazer. Claro. Mas tanto eu como você já passamos por isso e sabemos que, poxa, tem hora que é melhor eu sair com a irmã da minha namorada junto, para que não haja nada, né? Do que simplesmente sair os dois lá e ir para um lugar que você sabe que vai dar ruim. Sim, né? sim. Então estabelecer padrão. Tem gente que procura a gente para conversar às vezes e fala assim, pastor, tá difícil porque... o fogo é muito forte ali do relacionamento, a química é certa demais e não sei o que e tal. Irmão, que bênção. Ainda que bem bom que é assim, né? ainda bem que é. Se fosse o contrário, eu estaria mais preocupado. Exato. Agora, vamos dar uma segurada aí para não queimar, né? Que senão complica o negócio também, né? E aí tem que usar artifícios, tem que realmente, olha, não fica sozinho, não dá bobeira, né? Ah, mas ele mora sozinho, ela mora sozinho. Então não vá lá. Não entra nessa casa, né? Se tiver só, vai com os amigos, leva lá ó, casais de amigos ou leva as velas. Muitas vezes você tem que estar com mais gente junto mesmo, não tem problema, tá tudo certo, porque para você se resguardar e evitar, né? Então assim, eu lembro quando eu namorava com a Eve, minha esposa hoje, eu morava sozinho, então ela quase não ia lá em casa, porque não tinha condições, não tinha como. Exato. E aí a gente ia na casa dela, né? Os pais dela, daí a gente ia ver filme e eles ficavam lá no quarto, mas a porta da sala aberta, para dar aquela, né? Aquele medinho. Já desanima daí, né? Já desanima, né? de fazer qualquer coisa, né? Tá o pai. A primeira vez que vem um sogro lá pegar uma água lá e você tá meio assim, você já dá uma estremecida. É você ser sábio, na verdade, porque eu não posso confiar em mim nem na minha própria força. Sim. Eu tô num estado racional agora, natural, normal. Mas você tá junto ali, dá uma animada, é uma carícia e tal. Cara, para acelerar alguns passos, isso é muito rápido, na verdade, também, né? Então, não confiando em mim, porque o meu coração também é enganoso, preciso colocar algumas traves, alguns limites que vão me ajudar a manter o relacionamento da melhor maneira possível também, né? Exato. E é interessante isso, porque eu acredito que tem muita gente que fala assim, não, mas a gente já tá escolado agora. Agora não vai mais dar besteira e é aí que o bicho pega, porque é aí que vai cair, né? Porque a gente acha que não, já conhecemos um ao outro o suficiente para dizer, tem coisas que a gente não pode fazer, beleza e tal. Então, vamos passar aquele fim de semana lá tranquilo na praia e tal. Os amigos desmarcaram. Não, vamos mesmo assim. Já tá pago, né? Já tá pago e tudo mais. E aí você vai ter às vezes uma consequência ruim, porque você não se guardou e não pensou, né, nas consequências, nas coisas que viriam depois. Então é importante realmente a gente ter essa noção até antes. Para que eu quero namorar? Qual que é o objetivo? Porque se eu souber, vai ser um pouco mais simples, talvez, atravessar essas dificuldades. Não que vai ser fácil, mas talvez eu já tenha um padrão estabelecido na mente para dizer, não, tem como caminhar da maneira correta. Tá, mas vamos lá. O cara primeiro, né, o menino e a menina, primeiro você se busca o Senhor, resolve os teus conflitos internos para não projetar em ninguém, né? Tanto espirituais como pessoais, aí particulares, né? Isso. Tá, começou a gostar de alguém, tá com a cabeça certa, se resolveu já. O que você entende, Diogo, daí a pessoa dar um primeiro passo ou não? Tá orando, buscando a direção de Deus,
se aproxima talvez do grupo de amigos daquela pessoa para ir sentindo? Como é que é para você isso daí? Você sabe o que é legal? A gente vê muita gente aqui que acaba conhecendo, né, o namorado ou a namorada dentro do seu próprio ciclo de amizades. Tem alguns casos que acontece isso, né? Até o meu caso com a Eve, né, com a minha esposa, a gente se conheceu em outra igreja, na igreja dela, na época, né? E tinha pessoas em comum, mas os grupos de amigos eram diferentes. E à medida que a gente foi se conhecendo, aqueles grupos foram acabando, né, se conhecendo também, foram se tornando amigos e tudo mais. O que eu sempre acho muito bacana, não tem por que apressar as coisas. A gente é amigo. E, na verdade, a gente não namora para conhecer a pessoa para casar. A gente conhece a pessoa durante a amizade para daí dar passos. Então é o seguinte, começa realmente a se enturmar mais. Pode ser um entrosa fácil, não tem problema. Chega junto, começa a conversar, né, e vai estabelecendo isso. E acho legal porque nesse processo, estou começando a ter um sentimento por alguém. Estou orando, tentando entender a direção de Deus e tal, tudo bem, mas estou me aproximando de alguma forma, do grupo de amigos, da célula, da igreja, né, seja como for o processo ali. Mas é interessante porque antes de você já abrir o coração, né, e às vezes levar um fora até que seja, né, digamos assim, você se aproximando, dependendo da maneira que você vai se aproximando, conhecendo, tem coisas que vão te aumentar o sentimento, ou te encantar ainda mais, ou talvez algumas atitudes dessa pessoa vão te desencantar ainda mais também, e você não... A ponto de não dizer. era bem isso, Exato. mas também não me envolvi, não fui atrás, digamos assim, não coloquei o coração lá e não pisaram, né? Porque daí você também, senão, coitado, né? Não me defraudei, porque Exatamente. a gente entende isso, né? Isso é um entendimento bíblico, um princípio que diz, poxa, causar uma expectativa que não vai ser cumprida, né? Sim. Então não criei isso e também não fiz isso no outro, né? Não criei uma expectativa na outra pessoa sem que eu pudesse cumpri-la. Então, até com a Eve foi muito interessante, porque eu sempre tive muito medo a vida inteira de tomar fora. Sempre falava assim, cara, vai quebrar o meu orgulho, né? Vai quebrar o meu ego se eu tomar fora. Então, a minha prática foi chegar nas amigas da Eve, conhecer elas também. Fazer meio de campo. Fazer o meio de campo e dizer assim, olha, se eu ganho aqui o ambiente, daí é mais fácil eu chegar no objetivo. Né? E aí eu lembro que quando eu comecei a conversar com a Eve, ficou muito claro que os dois estavam afim disso, então a gente falou, nós vamos orar sobre o assunto. Então beleza, vamos orar. Mas eu falei para ela assim, só que é o seguinte, cara, eu confesso que eu já errei algumas vezes na vida com relação a isso. Então eu quero pedir sinais de Deus. Se você topar, pode pedir sinais também. Então ela falou, tá ótimo, vamos fazer isso. E pedimos uma lista, mas que uma lista absurda. Cada um pediu 7 sinais. Nossa. Mas como era para acontecer, Deus cumpriu. E acontece na minha vida com bastante frequência isso, glória a Deus por isso, mas pode acontecer na vida de qualquer um que tem fé para fazer. Sim. Então, se eu creio que Deus vai mostrar, se eu creio que vem da vontade... Deixa ele confirmar, né? Exatamente. Agora, confirma para os dois, individualmente, não para um... E o outro coloca pressão, que já falou comigo, então tá, não é bem assim também, né? Não, eu lembro uma vez que... Eu já vi muita história dessa aí. Tem uns caras aí, ó. Eu atendi um rapaz que tava gostando da menina e ele dizendo assim, mas, meu irmão, abri a Bíblia lá, caiu no livro de Cantares. Isso é um sinal de Deus, né? Folheei lá e caiu no livro de Cântico. Falei, mas isso não é sinal nenhum. Isso pode acontecer com qualquer um que abra a Bíblia, né? Você tá bem na meiuca, né? Então tá na meiuca ali, meu irmão. É só meter o dedão no meio e abrir. Então, assim, vamos pedir sinais concretos. Vamos, né, pedir que o Senhor mostre as coisas, revele para os teus líderes até. Sim. Né? E tem isso, acontece isso, de líder te chamar às vezes para falar, olha, Deus está direcionando aqui tal coisa. Pode acontecer, né? Sim, claro. A questão é que eu tenho que estar com o coração aberto para isso e com o coração aberto para a vontade de Deus. Porque a minha vontade, eu já sei que ela, né, no curto alcance da minha vista aqui parece ótima, né? Só que a hora que a gente entra na vontade de Deus, a gente fala, aquela lá que era a minha ideia, talvez... Não é bem assim que deveria ser, né? Talvez não seja tão legal assim, né? Então, a minha dica sempre é, faz o meio de campo com a turma que está perto e vai pedindo sinais do Senhor, que Ele vai confirmar ou Ele vai dizer, olha, não é para você. E se você entrar, vai dar ruim. Né? Se você insistir num negócio que não é para você, vai estar errado. E aí nessa aproximação, você vai se aproximando da pessoa, dali já vai começar a conversar, dali começa uma troca de mensagens, e você vai sentindo se tá dando... Fica natural. Se o caldo tá engrossando ou não, né? Exatamente. Digamos assim, né? E como você comentou, tem coisas que a gente vai perceber e vai começar a medir o seguinte, tem aqui coisas que, apesar dessas coisas, eu posso gostar dessa pessoa. Né? Agora tem coisas aqui que eu não... Que você já vai entender que vai ficar numa amizade e tá tudo certo. E tá tudo certo, mantém problema assim. Né? Agora, começou já a conversar. Foi sentindo, fez o meio de campo, Deus está confirmando, dando sinais.
tá entendendo nessa direção, conversa um dia com a pessoa, mas diretamente fala, tô orando por você, né? Por Isso, exemplo. isso. Mas eu queria saber se eu posso continuar orando, se essa coisa é minha cabeça. Porque- E aí, se você tá sentindo mesmo, entendendo essas direções, o mais natural é que essa pessoa vai corresponder e vai dizer que você já tá orando também e tal, e vocês colocarem um tempo de oração para começar a construir algo juntos também, né? E essa é uma ótima dica para quem não está namorando ainda, né? Se você não está com ninguém e você está começando a se apaixonar por alguém, está começando a gostar de alguém, né? Tem que ficar bem claro nesse relacionamento se ele não é platônico. Né? Se eu tô gostando de uma pessoa, mas ela nem faz ideia de quem eu seja, nem faz ideia de que eu exista, né? Se vê na rua, nem sabe. Né? Não vai cumprimentar porque não faz ideia de quem você seja, e você tá ali apaixonado. Isso acontece. Só que eu tenho que cair na real de dizer assim, não, mas é coisa da minha cabeça. Então, enquanto eu não tiver um relacionamento de amizade, não faz sentido, né? Eu começar já gostando de alguém e dizer, não, agora eu vou me relacionar já com esse fim. Pode ser que dê certo? Pode. Mas é provável? Não. Então é mais fácil eu estar inserido no contexto. Né? Teve um rapaz que outro dia eu conversei com ele dizendo assim, nossa, eu tô gostando dela e tudo mais. Eu falei, que bacana. E como que é a conversa de vocês? Não tem a conversa. Não, mas por quê? Não, porque ela não me conhece. Eu falei, mas querido... Parece aquela história que eu tô namorando com ela, mas ela não sabe. Mas ela não sabe. E como é que vai ser essa conversa? Né? Como é que vai ser esse relacionamento? Ele não existe ainda. Né? Mas tem que existir amizade antes de existir qualquer outra coisa que seja uma oração juntos para se tornar um namoro lá na frente. Né? Sim. Começa com amizade, começa com E aí, na medida que vai avançando esse processo, também uma coisa que eu vejo muito importante é essa parte das famílias também, né? Fundamental. Né? Eu sempre fui muito respeitoso nesse quesito. Né? Eu lembro que quando eu fui conversar com o meu sogro... Com o futuro sogro, né? Era futuro na sogro época, ainda né? na época, né? E ele falou assim, olha, você sabe que a Evi namorou muito pouco na vida, né? Ela trouxe alguns rapazes, alguns que eu não aprovei, e eu tô conhecendo você faz uma semana, né? Então o negócio é o seguinte... eu vou permitir que vocês namorem, mas eu espero que você já saiba do respeito que eu imagino que você tenha e tal. Eu falei, cara, fique tranquilo com respeito a isso. Né? Eu sempre fui muito palhaço, então eu fui de camisa rosa no dia. Nossa, e eu falei assim, já pra judiar, né? Pra judiar, porque ele é turrão, assim. Quando eu fiz a brincadeira, vim até de rosa, porque eu tô tranquilo e tal. Ele falou assim, mas já começou zoada essa conversa. Né? Mas a verdade é que as famílias precisam aprovar. Isso é bíblico também, no sentido de que... Falei de Isaac e Rebeca, né? O próprio Abraão que vai buscar a esposa para Isaac, vai mandar o servo, vai dar a autoridade para o servo escolher na família lá, né? A moça. Ele delega, né? Delega essa autoridade. Então, olha que interessante que como dependemos da aprovação da nossa família, no sentido de que essas pessoas cuidaram de mim até agora. Então elas vão olhar a pessoa com quem eu estou interessado. Já tivemos a conversa, estamos aprofundando, né? Já somos amigos, estamos aprofundando a conversa. Ela vai olhar essa pessoa e vai dizer assim, tá aprovada a pessoa, né? Tô conhecendo, mas qual é a família dela, o que ela... Porque senão a gente não sabe onde a gente está pisando, onde a gente está entrando. Sim. Se eu não conhecer a família da pessoa antes, pode ocorrer o risco de falar, olha, essas coisas aqui que vocês vivem em família, eu não aprovo. Tá, mas por que você não pensou nisso antes? Né? Por que você não resolveu essa situação antes? E olha, não tem como ter essa estatística, mas 90%, eu imagino, dos casos que a gente vê de problemas no casamento, eu tenho certeza que seriam resolvidos se a gente soubesse dos antecedentes, entre aspas, criminais da pessoa. Né? Eu soubesse de onde ela vem, o que ela já fez, o que ela já viveu na vida. Né? Teve relacionamento antes? Teve. Como foi esses relacionamentos? Foram duradouros? Não foram. Foi tudo rapidinho. Pepino. Puxa, tem caso aqui de ter agressão dentro do relacionamento. Nossa. Uma coisa pesada até. Que quando você está conhecendo alguém, você nem imagina, não gostaria de pensar sobre isso, né? Porque a gente quando a gente está conhecendo, tá em fase de eleições. Então eu tô ali querendo voto, né? Eu tô ali fazendo campanha. Faz de tudo. Quando eu tô na campanha, eu sou um Diogo. Quando eu tô na realidade ali, depois de eleito, aí é outra conversa, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. E foi exatamente isso que aconteceu. A moça veio dizer que estava sendo agredida, daí a gente falou, como que você passou por tudo isso? Você sabia que era assim? Não, ele já tinha passado por isso com outro relacionamento. Como é que entra num relacionamento desse, sabendo que tem uma prévia... Uma possibilidade, né? Ali, de acontecer. Né? Não quer dizer que vai acontecer de novo. Mas, poxa, pesa isso na balança. Né? Leve em consideração essas coisas. Sim. Então, olhar para o histórico, né? Não apenas da família, mas para todos os precedentes da pessoa, é importantíssimo para que não haja erro. Para que eu não caia no engano. Né? Não.
Muito bom. E no namoro, aí você já começou a namorar, a família já aprovou, teve as confirmações, Deu boa. sinais e tal. Quais seriam os princípios que você acredita, Diogo, mais importantes para ter um namoro cristão bacana aí também? Que legal. Pô, o propósito a gente já falou, que seria o casamento, né? Isso mais tranquilo. Você sabe que dá para ir um pouquinho além disso, Lucas? Porque, falando ainda em Efésios 5, quando a gente vê o que Paulo estabelece de relacionamento, né? As esposas sujeitem-se aos seus maridos, mas maridos sacrifiquem-se pelas suas esposas. Ele está dizendo, olha, o padrão que vocês têm para mostrar para o mundo é Cristo e a igreja. Sim. Vocês têm que imitar Cristo e a igreja. Os dois renunciam. Um renuncia à vida, o outro renuncia à liderança. E aí os dois vão viver em comunhão, em harmonia, né? A questão é que quando a gente está falando de namoro, nós estamos longe ainda dessa realidade. Mas eu já tenho que começar a orar por isso. Eu tenho que começar a buscar em oração como casal. Como indivíduo não precisamos nem falar porque é a vida de um cristão. Claro. Né? Eu acho que aqui no Ancast a turma já espera isso. Né? Já sabem que, poxa, eu tenho que ter um coração já buscando a Deus, um relacionamento com Ele. Agora, quando a gente está namorando, e tem um livro que eu gosto muito de indicar, eu quero dar essa dica, não lembrei de trazer hoje aqui, que é do Norman Wright, que é um teólogo americano, que é o Começando Juntos. É um devocional de 52 semanas, uma bênção. Eu sempre indico para namorados, porque você faz durante um ano. Então, um por semana, para estabelecer um padrão de oração e de busca ao Senhor, de leitura diária da Bíblia, como casal. Né? Porque o ideal é que no casamento seja uma prática verdadeira. Né? Claro que tem dias que um tá cansado, outro tá, beleza, tudo bem, mas a prática de oração em casal é importantíssima, né? E faz toda a diferença. Tenho certeza que no teu casamento também, aqueles momentos que nós estamos ali, poxa, passamos semanas, a semana inteira orando juntos, tal, todos os dias, parece que dá uma avivada no relacionamento também, né? Na harmonia das coisas, a mente parece a mesma, a gente vira uma só carne de fato. E quando dá uma escapada, né? Acaba perdendo um dia ou outro, parece que dá uma desanimada essas coisas. É verdade. Então, se a gente começa essa prática dentro do namoro, por mais que é começo de namoro, mesmo assim, tem que ter essa seja prática. Por telefone, por causa que a realidade do namoro é diferente, não tem problema, né? E com a Eve eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido na vida, porque a gente, no segundo mês de namoro, a gente já sabia a data do nosso casamento. Nossa. A gente pediu ao Senhor confirmação e tudo mais, e já começamos a entender isso no segundo mês. Então, assim, não vai acontecer com todo mundo, gente. Para com isso, calma lá, tá? É uma experiência de algo que Deus fez, mas não é uma nova teologia a partir disso. Nunca, né? jamais. O que eu estou dizendo é que se eu buscar no Senhor, Ele vai responder coisas para nós. Com certeza. Ele vai nos dar direção, Ele vai dizer qual é a vontade dEle. Né? E eu tenho certeza que todos nós podemos alcançar isso. A base é buscar ao Senhor. Claro. Né? Viver uma vida de busca e de oração. Então isso é fundamental. Amém. E aí, santidade? Básico. A gente falou um pouquinho, tem que manter, né? É normal, tudo bem. Sim. Questão familiar. Sim. Buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar no relacionamento desde o começo aí também. Isso. E aí você vai alinhando e vai ajustando coisas que você vai percebendo durante o relacionamento também, né, Diogo? E a gente tem aqui exemplos de casais, né, maravilhosos que nos contam como foi o começo do relacionamento, até que a gente acompanhou aqui dentro, né, de gente que não tinha, por exemplo, condições financeiras de casar, mas que Deus abençoou de tal forma, né, abundante de tal forma, que conseguiram olhar para trás e dizer, olha, a gente não tinha condição, mas Deus deu uma festa pra gente, deu um lugar para morar. Na nossa vida foi assim. A gente olhou para o ano e falou, não tinha condição de a gente ter construído isso aqui. Naquele ano. Naquela condição, mas Deus é bom, né? E fez acontecer. Então, com certeza, para todos nós, Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Só resta buscá-lo, estar no centro da vontade dele, que acontece. Né? Amém. Obrigado, Diogo, pelo teu tempo. Tamo aí. junto. Esse papo super legal, gostoso e que pode abençoar muita gente aí que tá solteiro, tá buscando, solteira, né? Buscando aí um relacionamento, formar uma família, essa bênção de Deus também. Obrigado mesmo pela tua participação com a gente aí. É nóis. Valeu. A gente se vê, galera, no próximo OneCast. Isso aí.